Olá, o nosso tema do seminário de Processo Penal 2 é Procedimentos Processuais, Características e Aplicação, e o nosso grupo é formado pela Luana, pela Mariana, por mim, Juan, e pela Yasmin. Bom, o CPP dividiu os procedimentos em duas formas, o comum e o especial. Primeiramente, nós vamos falar sobre o procedimento comum e as suas subdivisões, em rito ordinário, sumário e sumaríssimo. Guilherme Nutt expõe que o critério do Código para determinar o rito a ser seguido é a pena máxima aplicada ao respectivo crime. Vale lembrar que o procedimento comum é a regra. Então, o CPP e as leis especiais irão prever as hipóteses em que ele não será seguido, como é o caso da lei de drogas, que segue o rito especial, e nós vamos abordar ao final. O rito ordinário está previsto nos artigos 395 a 405 do CPP e será aplicado nos crimes cuja pena máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Aqui a gente trouxe a estruturação do rito ordinário com seus principais atos, que começa pela denúncia ou a queixa, aí o juiz vai receber ou rejeitar liminarmente, depois temos a resposta à acusação, o juiz pode absolver sumariamente ou não, e aí em seguida temos a audiência de instrução e julgamento. Bom, e quando ocorre o recebimento da denúncia ou da queixa? Caso o juiz não rejeite liminarmente, o recebimento da denúncia é imediato e ocorre nos termos do artigo 396 do CPP. Nesse caso, o juiz vai ordenar a citação do acusado para apresentar sua resposta à acusação no prazo de 10 dias. Vale destacar que o recebimento da denúncia é um marco interruptivo da prescrição. Como vimos, o juiz ele pode rejeitar liminarmente a denúncia ou a queixa em atenção ao artigo 395 do CPP. O seu primeiro inciso descreve a rejeição por inépcia e deve ser lido em conjunto com o artigo 41, como a gente pode ver aqui em tela, que qualifica os requisitos da denúncia. Entretanto, não são todos esses elementos que conduzem à rejeição da denúncia, como, por exemplo, a ausência do rol de testemunhas ou a qualificação do acusado. Nesse caso, deve ser considerado à luz da legitimidade passiva, ou seja, identificado o acusado, está cumprido o requisito. Bom, o juiz também pode rejeitar liminarmente a denúncia pela falta de pressuposto processual ou de condição da ação. Os pressupostos se dividem em dois, os de existência e os de validade. Os pressupostos de existência são as partes, o juiz devidamente constituído e a demanda, que no caso penal é a acusação. E os pressupostos de validade são o juiz competente e imparcial, a ausência de impedimento ou de suspeição, a capacidade para a prática dos atos processuais, a legitimidade postulatória, a citação válida e entre outros elementos cuja inobservância conduziria à nulidade do feito. Já a condição da ação seria a prática de ato aparentemente criminoso, a punibilidade concreta, a legitimidade da parte e a justa causa, ou seja, indícios razoáveis de autoria e materialidade. Bom, caso o juiz aceite a denúncia, contra essa decisão não há recurso cabível, mas é cabível o ajuizamento do habeas corpus. O seu efeito é o trancamento do processo, mas para isso ele deve cumprir alguns requisitos, como o caso da ausência de justa causa e a ausência de qualquer das condições da ação, nos termos dos incisos do artigo 648 do CPP. Como exemplo, quando o processo for manifestamente nulo ou quando extinta a punibilidade, como a gente viu anteriormente. Em se tratando da resposta à acusação, a citação válida do réu marca o início do processo e a sua resposta deve ser apresentada por escrito num prazo de 10 dias, de acordo com o artigo 396 do CPP. Esse é o momento em que o acusado ele poderá alegar tudo o que for pertinente para sua defesa, ou até mesmo alegar defeitos ou nulidades da denúncia ou queixa. Além disso, a resposta à acusação, por ser uma peça obrigatória, se não for apresentada, o juiz deve indicar um defensor público para oferecê-la. Uma observação importante é que, como a citação válida marca o início do processo, ocorre a suspensão do processo e da prescrição até que o réu seja encontrado, caso a citação ocorra por edital. A absolvição sumária só pode ocorrer depois da apresentação da resposta por escrito do réu. Ou seja, passando a fase em que o réu se manifestou sobre as provas que pretende produzir durante o processo, o juiz poderá absolver sumariamente o acusado quando verificar os requisitos listados, como, por exemplo, a manifesta existência da causa de exclusão de licitude ou culpabilidade, o fato narrado não constituir um crime e deve ter uma punibilidade concreta, Uma observação é que o recurso cabível contra a decisão que absolve sumariamente o réu é o recurso de apelação ou o recurso em sentido estrito, devido à extinção da punibilidade.
E, finalmente, chegamos à audiência de instrução e julgamento, que podemos dizer ser o principal ato do procedimento comum, pois é o momento de produção e coleta de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental, e, ao final, é proferida a decisão. A AIJ ela está expressa no artigo 400 do CPP e deve ser marcada em um prazo de até 60 dias. O Juan anteriormente apresentou a ordem dos acontecimentos dentro da AIJ. Então, nós temos a oitiva da vítima, a oitiva das testemunhas de acusação, máximo de 8, não incluindo as testemunhas que não prestam compromisso e as referidas, oitiva das testemunhas de defesa, esclarecimento dos peritos, que é a pedido prévio das partes, com antecedência mínima de 10 dias da audiência nos termos do artigo 159, parágrafo 5º, inciso 1º do CPP, acariações e reconhecimento de pessoas e coisas, se for o caso, e interrogatório do acusado, que é o momento em que o réu exerce sua autodefesa, sendo obrigatória a presença do defensor. Chamamos atenção aqui para a inclusão no CPP do artigo 400-A, que foi introduzida pela Lei nº 14.245, de 2021, Lei Mariana Ferrer, que dá ênfase no zelo pela integridade física e mental da vítima, principalmente nos casos de violência sexual. Nesse sentido, o juiz ele deve garantir que não ocorra nenhum ato que ofenda a dignidade da vítima ou das testemunhas e limitar os objetos apenas no que for relevante para o processo. Tratando agora sobre o requerimento de diligências, o artigo 402 abre a possibilidade de as partes, diante da prova produzida, requererem diligências para a obtenção de novas provas cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Esse requerimento de diligências basicamente é usado para sanar eventuais nulidades, complementar provas e colher dados para a correta fixação da pena. Após, é o momento das alegações finais, respeitando a seguinte ordem. Primeiro, a acusação apresenta sua peça, depois a defesa. Quando as alegações finais forem orais, chamados de memoriais, o prazo é de 20 minutos para cada parte, sendo prorrogáveis por mais 10, e o juiz profere sentença em seguida. Por último, chama a atenção para os parágrafos do artigo 403 do CPP, que flexiona os prazos conforme a complexidade do caso ou o número de acusados, além de definir a manifestação do assistente do Ministério Público e da defesa. Passamos a analisar agora o rito sumário. Este destina-se ao processamento de crimes cuja pena máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. A sua estruturação está presente no artigo 394, parágrafo 4º do CPP, em que determina que as disposições dos artigos 395 ao 399, excluindo-se o artigo 398 em razão de sua revogação, aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau. Com isso, a morfologia do procedimento acaba sendo igual ao do rito ordinário. Então, a gente pode observar que, primeiro, a gente tem a denúncia ou queixa, depois o juiz recebe ou rejeita liminarmente, depois nós temos a resposta à acusação, conforme o artigo 396, depois nós temos que o juiz pode absolver sumariamente, conforme os artigos 397 e 399, e, por último, a audiência de instrução e julgamento. Agora nós iremos tratar sobre a audiência de instrução e julgamento, em que se nota algumas diferenças entre o rito ordinário e o rito sumário. Por exemplo, diferentemente do rito ordinário, o artigo 531 do CPP traz o prazo de 30 dias para a realização de audiência de instrução e julgamento. Já o artigo 532 do CPP traz a possibilidade de serem inquiridas até 5 testemunhas arroladas pela acusação e 5 pela defesa. Nota-se que o rito sumário não prevê a possibilidade de requerimento de diligências por parte do Ministério Público, do querelante, do assistente ou do acusado, cuja necessidade se origina de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Em semelhança ao artigo 403 do rito ordinário, o artigo 543 do CPP traz a substituição dos memoriais por debates orais, visando a aceleração processual. Aqui nós trazemos uma observação do professor Auri Lopes, em que ele entende que não há obstáculos para a realização desses atos, quando, no caso concreto, a complexidade da prova e das circunstâncias fáticas assim o exigir. Por fim, nós iremos falar sobre as diferenças entre o rito sumário e o rito sumaríssimo. O rito sumário somente é utilizado quando não for cabível o rito sumaríssimo, previsto na Lei 9.099. Nesse sentido, nos crimes cuja pena máxima combinada for inferior a 4 anos e superior a 2 anos, será utilizado o rito sumário. E se a pena máxima for inferior a 2 anos, será utilizado o rito sumaríssimo dos juizados especiais criminais.
Sobre o tema dos juizados especiais criminais, eles são competentes para processar infrações penais de menor potencial ofensivo, abrangendo contravenções penais e crimes cuja pena máxima não exceda 1 ano, excluindo os casos com procedimento especial previsto em lei. E aprofundando um pouco mais o tema do GCRIM e do rito sumaríssimo, ele foi criado, né, como já sabemos, pela Lei 9.099, que trouxe essa inovação, e ele tem princípios norteadores, que eu acho importante destacar, né, que são os princípios da oralidade, o princípio da celeridade, economia processual, simplicidade, que são princípios que criaram um procedimento novo na solução de conflitos penais através do rito sumaríssimo. Contudo, esse rito que o GCRIM trouxe, ele possui condições que permitem ou não a aplicação dele. Sendo importante ressaltar desde já que somente as infrações penais de menor potencial ofensivo podem ser processadas com a incidência desse rito. Nesse sentido, considera-se infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. No que tange à competência do GCRIM no âmbito federal, é preciso preencher 2 requisitos ao mesmo tempo, sendo eles a condição de que o delito praticado seja de competência da Justiça Federal, obviamente, e também que o crime tenha uma pena máxima não superior a 2 anos, ou seja penado exclusivamente com multa. Isso para não ultrapassar a competência do GCRIM, né? Somente assim vai ser possível o reconhecimento da competência na seara federal. Um bom exemplo seriam os delitos praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União. E continuando, não tem como falar do rito sumaríssimo do GCRIM sem abordar o Instituto da Transação Penal, que é prevista no artigo 76 da Lei 9.099. A transação penal, ela se trata basicamente do oferecimento ao acusado por parte do Ministério Público de pena antecipada, de multa ou restritiva de direito. Desde já eu queria frisar que a transação penal, ela se trata de um direito subjetivo do réu. Então, o Ministério Público, ele só possui discricionariedade no que tange ao tipo de pena que ele vai ofertar, sendo as opções restritivas de direitos ou multa. Mas ele não pode, em hipótese nenhuma, deixar de ofertar a transação penal. Ele só precisa verificar antes, obviamente, que os requisitos, né, que são necessários sejam preenchidos e negociar a pena cabível. Falando um pouco das situações que a transação penal, que é uma modalidade de acordo, né, não se aplica, a gente pode olhar o artigo 76 da referida lei. Então, são motivos que impedem a transação penal. Condenação anterior à pena privativa de liberdade. E nesse tópico, né, a gente sabe que a lei, ela veda a transação penal para indivíduos reincidentes em crimes que resultaram em condenação à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva. No entanto, a gente sabe que essa restrição, ela pode ser considerada sim como uma duplicidade punitiva, especialmente quando a condenação anterior foi por delito culposo ou contravenção penal. Continuando, também é vedado a oferta desse acordo quando existe benefício anterior de pena restritiva ou multa. Outro impedimento seria isso, né? A ocorrência de benefício anterior dentro de um período de 5 anos, evidenciando uma espécie de período de prova para o agente. Nesse intervalo, o indivíduo ele não pode se beneficiar novamente da transação penal, enfatizando a necessidade de não reincidência, né? E terceiro seria critérios subjetivos que
são um dos requisitos mais complexos que se diz respeito à avaliação dos antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do delito. Esses critérios, eles são muito subjetivos e eles podem gerar discriminação, além de levantar questões sobre a presunção de inocência e a falta de fundamentação conceitual e metodológica para avaliar a personalidade do agente. Essa falta de clareza e objetividade pode resultar em decisões arbitrárias, e inconstitucionais. Mas, enfim, preenchidos os requisitos e o juiz homologando o acordo, é importante ressaltar que a natureza dessa sentença ela vai ser homologatória, mas ela vai possuir, sim, eficácia executiva suficiente para constituir um título executivo judicial. Aliás, essa sentença, ela cabe recurso e, no caso, apelação. Por exemplo, se alguma das condições da transação forem ruins para o agente, ele pode aceitar a parte do acordo que não é gravosa e recorrer apenas da parte do acordo que ele não concorda. Continuando, né? Pode existir dúvida também se pode ter transação penal nas ações de iniciativa privada. E a resposta é sim, porque segundo as jurisprudências mais recentes, o querelante ele pode oferecer a transação penal e caso ele não ofereça, pode ser ofertada pelo Ministério Público também. Por fim, em casos de descumprimento da transação penal, a questão ela já é pacificada, né, pela súmula vinculante número 35, que ela é autoexplicativa, então eu vou ler para vocês. Ela diz que a homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. E agora, falando um pouco da suspensão condicional do processo, esse é um instituto jurídico previsto para delitos em que a pena mínima combinada é igual ou inferior a 1 ano. Nesses casos, o Ministério Público ele pode propor a suspensão do processo por um período de 2 a 4 anos, desde que certas condições sejam preenchidas pelo acusado. Diferente da suspensão condicional da pena, onde tem uma sentença condenatória com a execução da pena suspensa, nesse instituto aqui abordado, o processo ele é suspenso desde o início, sem haver uma condenação definitiva ainda. Durante esse período de suspensão do processo, o réu ele fica sujeito ao cumprimento de certas obrigações estabelecidas pelo juiz, como, por exemplo, não se ausentar da comarca sem autorização, reparar o dano causado, comparecer mensalmente para justificar as suas atividades. Vale ressaltar que o não cumprimento dessas obrigações não acarreta numa prisão, mas faz com que o processo volte a tramitar a partir do ponto em que parou. Esse instituto ele é um ato bilateral, em que o Ministério Público ele propõe a suspensão por escrito na denúncia e o réu, com a presença do defensor público, ele analisa as condições propostas e ele pode decidir se ele aceita ou não, mesmo que de forma oral e sem formalidade. Embora o Ministério Público ele possa propor a suspensão, isso não é uma faculdade discricionária dele, e sim uma obrigatoriedade, desde que cumpridos os requisitos necessários, obviamente. O acusador ele é obrigado a negociar a suspensão do processo, devendo motivar a sua negativa, especialmente em infrações de médio potencial ofensivo, né?
Assim, a medida se insere na lógica do consenso, onde o réu não é obrigado a aceitar, mas pode negociar suas condições, garantindo uma nova forma, né, de tratar as ações penais. A suspensão condicional do processo ela pode ser proposta junto com a denúncia ou logo após esta, desde que certos elementos sejam presentes. E eu vou citar eles agora. Primeiro, a pena mínima combinada ela deve ser igual ou inferior a 1 ano. Em segundo, o delito ele pode ser da competência dos juizados especiais criminais ou não. Em terceiro, o acusado ele não pode estar sendo processado criminalmente. Em quarto, ele não pode ser reincidente. E, por fim, ele também tem que preencher os demais requisitos do artigo 77 do Código Penal. Eu gostaria de ressaltar também que esse benefício ele é mais abrangente que a competência do juizado especial. Ele pode ser aplicado, inclusive, em todos os crimes cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano, independente do rito escolhido. Inclusive, na justiça eleitoral, também pode ser aplicado, né? No entanto, tem limitações, como no caso de concurso material, formal ou continuidade delitiva, onde a pena mínima vai ultrapassar 1 ano. Da mesma forma, também não vai se admitir a suspensão condicional do processo por crime continuado, quando a soma da pena mínima da infração mais grave, com o aumento mínimo de 1/6, for superior a 1 ano. Outro aspecto relevante, né, é o cabimento da suspensão condicional do processo em crimes de ação penal de iniciativa privada. Inicialmente, né, teve uma resistência, mas atualmente é entendido que é perfeitamente cabível, desde que o querelante ofereça a suspensão condicional do processo. Isso é fundamental para proporcionar uma resposta penal intermediária, menos litigiosa e até mesmo dotada de consenso, né? Permitindo que a vítima ela tenha mais opções, além da renúncia completa ou da continuidade do processo até a condenação do réu. Assim, a suspensão condicional do processo ela se mostra como uma ótima alternativa no rito sumaríssimo. Oi, pessoal, meu nome é Luana e aqui iremos comparar a suspensão condicional da pena e a suspensão condicional do processo. Bom, a suspensão condicional da pena, ou SURES, está prevista no artigo 77 do Código Penal Brasileiro. Essa medida é menos benéfica do que a suspensão condicional do processo. Para a SURES, o crime imputado não pode ser superior a 2 anos, enquanto que na suspensão condicional do processo, a pena mínima deve ser igual ou inferior a 1 ano, conforme vimos no slide anterior. Além disso, para obter a SURES, o réu não pode ser reincidente em crime doloso. O parágrafo 2º do artigo 77 ainda prevê o SURES etário, onde a execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos pode ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior do que 70 anos ou tenha razões de saúde justificáveis. A principal diferença entre as duas medidas é que a SURES se baseia na pena aplicada, ou seja, na pena concreta que o réu já recebeu. Já a suspensão condicional do processo se baseia em uma pena abstrata, relacionada ao crime que o acusado responde, conforme é previsto na Lei 9.099, em seu artigo 89. Agora, iremos abordar o procedimento do rito sumaríssimo nos juizados especiais criminais, conforme estabelecido pela Lei 9.099. Essa legislação, que aborda infrações de menor potencial ofensivo, trouxe importantes inovações para tornar o sistema judiciário mais eficiente. Primeiramente, cumpre destacar que a lei não exige a instauração de um inquérito policial para essas infrações. Em vez disso, a autoridade policial lavra um termo circunstanciado, especialmente em casos de flagrante delito. O termo circunstanciado inclui uma descrição sucinta dos fatos, como a qualificação do autor e da vítima, a qualificação das testemunhas e a anexação de provas, como documentos e atestados médicos. É importante destacar que o delegado não realiza indiciamentos nem investigações complexas.
Ele apenas encaminha o termo ao GCRIM. Um ponto crucial do rito sumaríssimo é também a audiência preliminar. Essa audiência é um momento pré-processual, onde se busca a conciliação entre as partes sem a intervenção do Ministério Público. O juiz ou conciliador tenta mediar um acordo para a reparação dos danos causados. Se houver um acordo, o juiz homologa a composição dos danos, que se torna um título judicial executável. Nos crimes de ação penal pública condicionada ou privada, essa homologação implica na renúncia ao direito de iniciar ou continuar uma ação penal. Caso não haja acordo, a vítima pode exercer seu direito de representação. Nos crimes de ação penal pública incondicionada ou condicionada, o Ministério Público pode propor uma transação penal antes de oferecer a denúncia, conforme vimos anteriormente. Essa transação visa evitar o processo penal, impondo uma pena restritiva de direitos ou multa. Se o autor do fato aceitar a proposta, o juiz a homologa e isso não resulta em reincidência, mas serve para o controle do benefício. A transação penal elimina a discussão de culpa e de danos do litígio criminal. Em resumo, o rito sumaríssimo nos juizados especiais criminais é projetado para ser eficiente e rápido, focando na conciliação e na aplicação de penas alternativas. Isso garante uma justiça mais acessível e célere para infrações de menor gravidade, aliviando a sobrecarga do sistema judiciário e promovendo uma solução mais justa e humanizada. Para finalizar o nosso trabalho, eu vou falar rapidamente sobre o rito especial. E desde já é importante frisar que o rito comum ele é subsidiário. Então, primeiro você tem que observar se tem um rito especial para aquele tipo de crime e se não houver, deve ser adotado, né, o procedimento comum, que pode ser ordinário, sumário ou sumaríssimo, conforme a gente viu no decorrer do trabalho. E para finalizar, eu escolhi falar do rito especial dos crimes praticados por servidores públicos contra a administração em geral. E anteriormente, esse procedimento ele era regulado pelos artigos 513 a 518 do CPP, mas ele teve muitas alterações com a Lei 11.719 de 2008, que não tratou explicitamente desse rito especial, o que pode ter gerado uma aparente sobreposição de atos. Antes dessa alteração legislativa, o procedimento ele era semelhante ao ordinário, com peculiaridade de existência de uma defesa prévia. Mas após essa mudança, o principal diferencial desse procedimento é a resposta escrita antes do recebimento da denúncia. Então, a solução para essa aparente dicotomia, seguindo integralmente o rito ordinário, seria a ordinarização do procedimento especial. Entretanto, né, algumas divergências elas ainda persistem. Alguns defendem, né, a manutenção do rito especial, seguido pelo rito ordinário, enquanto outros propõem tipo uma mescla dos ritos, permitindo duas defesas escritas, cada um com objetivos completamente distintos. Independente da abordagem adotada, é importante ressaltar, né, para alguns aspectos desse procedimento. Em primeiro, que o julgamento ele continua competindo aos juízes de direito ou aos juízes federais, quando aplicável. Em segundo, que a resposta preliminar, antes no prazo de 15 dias, agora pode ser apresentada nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal. Em terceiro, a resposta preliminar é necessária mesmo em ações penais instruídas por inquérito policial, o que contraria a súmula 330 do STJ. Em quarto, a decisão de absolvição sumária ela pode ser aplicada antes da audiência de instrução e julgamento, desde que presentes as situações do artigo 397 do CPP. Em resumo, né, o procedimento para crimes praticados por servidores públicos contra a administração passou por mudanças significativas,
mas ainda tem que ter uma atenção aos detalhes para garantir a observância dos direitos fundamentais dos envolvidos. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do trabalho. Obrigada pela atenção.